parece que Nossa Senhora do Rosário, de repente, escolheu a dedo as 8 mulheres guerreiras, né? As 8 mulheres com suas tradições, para estar fortalecendo e trazendo também, porque as pessoas chegam naquele chão, chegam naquela igreja, elas querem voltar. Abrem-se as portas e a diáspora se levanta e espanta. A dor, o medo, a dúvida, desconfianças, inseguranças. É mais diversão, gente. Por que eu me intimido? Não posso me intimidar. Olá, boa noite. E o Metrópolis abre o programa com uma justa homenagem ao cineasta Bernardo Bertolucci, que morreu ontem aos 77 anos e era um dos últimos mestres da era de ouro do cinema italiano. Bertolucci nasceu em 1941 na Itália fascista de Mussolini. Com a ajuda do pai, que pediu um favor ao amigo Paolo Pasolini, começou a trabalhar com cinema como assistente. Logo passou para a cadeira de diretor, começando a chamar a atenção com O Conformista, adaptação literária com clara ideologia marxista. Logo depois veio a consagração, O Último Tango em Paris, com Marlon Brando e Maria Schneider em grandes atuações. Foram as polêmicas em torno das cenas de sexo que mais ficaram para a história. O Último Tango foi censurado em vários países e na Itália fez o cineasta perder os direitos civis por 5 anos. Recentemente, Bertolucci se desculpou por ter filmado a violenta cena da manteiga praticamente de surpresa para a atriz, com 19 anos na época, para captar a reação mais real possível. Maria Schneider não aceitou as desculpas. Depois do longa 1900, de teor político e elenco internacional liberado por Robert De Niro e Gerard Depardieu, veio O Último Imperador. O filme abocanhou 9 Oscars, incluindo o melhor filme de 1987. C'è molta differenza tra Il Conformista e Ultimo Tango a Parigi. Ma cambia molto anche da Ultimo Tango a Parigi, il film dopo era 1900, completamente diverso. A mania de nunca se repetir perseguiu Bertolucci. Segundo ele, quando se faz um filme, se inventa um mundo. E ele tinha a curiosidade de descobrir novos mundos. Mesmo em grandes produções, queria ser autoral. Para ele, os filmes orientais, como O Último Imperador e os seguintes, O Céu que Nos Protege e O Pequeno Buda, não são hollywoodianos. São filmes independentes feitos fora da Itália. De volta ao país natal, filmou a então novata Liv Tyler em Beleza Roubada, de 1996. Os Sonhadores, de 2003, tem Maio de 68 como pano de fundo e uma autorreferência à história do cinema que serve como uma aula. This is Matthew. O último filme de Bertolucci foi Eu e Você, de 2012. Ele já estava em uma cadeira de rodas devido a uma cirurgia de hérnia de disco mal sucedida. So happy to have found you at last. Com filmes tão diferentes, o cinema de Bertolucci nunca deixou de mergulhar profundamente na subjetividade humana, ao mesmo tempo em que se alimentava da realidade. Nel momento in cui giro, è sempre la realtà davanti alla macchina da presa che ha la priorità. Bom, como nós vimos aí, o Bertolucci começou como assistente do Pasolini e não podia ser diferente as questões da polêmica, porque como Pasolini como mestre, ele também gostava de provocar polêmicas no público. Foi assim o Último Tango em Paris, num episódio lá nunca muito bem esclarecido, foi assim em La Luna, onde mostra uma relação muito erotizada entre uma mãe e um filho. Ele sempre gostou dessas questões analíticas nos seus filmes. Foi assim também em Os Sonhadores, uma relação
união de dois irmãos muito estranha e um estrangeiro. Ou seja, muita gente está dizendo que morreu o último grande diretor de um cinema da fase de ouro, como mesmo falei aqui, mas com certeza, sim, morreu um diretor de assinatura, morreu um pouco do cinema autoral. Há um ano, 8 pastoras da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que fica na Penha de França, zona leste de São Paulo, formaram um coral. Além de ajudar nas funções da igreja, o grupo resgata a história do lugar, que é um patrimônio da cultura popular e afro-brasileira do estado de São Paulo. As pastoras se preparam para lançar o primeiro álbum com canções feitas para elas e releituras de músicas de Carolina Maria de Jesus. Recebam os sorrisos da Dona Margarida, Sandrinha do Rosário, Carla, Marley Madalena, Neuza, Majestade Sol, Vilma e Lara. Elas são as pastoras do Rosário. Vento do mar, o vento faz palmeira balançar, a areia modela o corpo do tempo. Vamos todas peneirar. Nós somos da Nossa Senhora do Rosário da Penha de França e como a gente tem todo um trabalho, tanto de roda de samba, de missa, de celebração, nós pensamos, por que não pastoras? Damos um suporte no grupo de liturgia e automaticamente nasceu pastoras. Vamos cantar, vamos fortalecer esse grupo. E elas se fazem, Raia, não só na arte de cantar, na sabedoria do dia a dia. Porque teve um dia de um ensaio que uma trabalhou o dia inteiro na faxina, mas quando entrou lá, não é fácil. Nossa Senhora abençoar, conte comigo, irmã. Vamos juntos fazer as contas. O repertório delas começa a partir da Carolina de Jesus, sim, de um disco que nem todo mundo conhece, ali do começo dos anos 60. Carolina também gravou algumas músicas e músicas compostas por ela mesma. Por ela mesma, né? E o disco tem o mesmo nome do livro, Quarto de Despejo. Escritora de prosas, poesias, canções, Carolina Maria de Jesus mostrou na sua obra o próprio cotidiano. É um exemplo para toda mulher, é um exemplo para todo mundo, porque o que mostra também é a educação. E nós mostramos também que nós somos mulheres simples, trabalhadeiras, temos nossas casas, nosso serviço, nos dedicamos para o Rosário e isso veio de presente. A Irmandade Rosário dos Homens Pretos, integrada pelas pastoras, é bicentenária. Como muitas irmandades no Brasil, foi criada para abrigar o povo negro, impedido de frequentar a igreja dos então senhores. Espaço de religiosidade e resistência. E como a gente sempre repete, essa ancestralidade, ela pega a gente e leva. Salve ela, oi, salve ela, salve ela, a vedete da favela. Nenhuma tem a formação de cantora. Verdade. Nós cantamos respeitando uma a outra, a voz da outra, buscamos daqui de dentro. E aí sai. Flui, né? Flui. Salve ela, a vedete da favela. O documentário Islã, Voz de Levante, da nossa parceira de Manos e Minas, Roberta Estrela Dalva, acaba de estrear nos cinemas. Metrópolis acompanhou uma sessão e conversou com islâmers que fazem parte dessa história e, claro, do filme.
achei demais, e em outras sessões também eu vi isso. O público, às vezes, parece que tá no slam, né? É bem intenso, né? A galera vibra junto, eu acho que tem esse lance mesmo do pessoal que frequenta o slam, e são poesias muito fortes, né? De alguma forma toca a gente, dá vontade de gritar, aplaudir junto, né? Batem palma, falam credo, o juiz dá nota e as pessoas acham ruim, como se estivessem lá. Então eu acho que é uma característica do filme, mas é do slam também, que tem essa coisa de cooptar, de captar, de trazer atenção, né? A gente acompanha no filme uma linha de tempo grande. Que eu gravei, que a gente começou a gravar, foi em 2010. Então seriam 8 anos, sendo que o momento em que a gente sentiu que ia ser um filme já foi mais para 2011, mas tem materiais de arquivo anteriores. Então tem um materialzinho lá do primeiro slam que aconteceu no Brasil, que foi em 2008. Então salve, salve, sejam muito bem-vindos ao Zap, Zona Autônoma da Palavra, aqui no Núcleo Bartolomeu de Depoimentos. E quem já veio aqui sabe mais ou menos como é que é, vamos ver? Daí a gente dá essas fugidas para Paris e para os Estados Unidos, porque é a origem, né? Para a gente entender como foi que começou. E é um pequeno pedaço, são os primeiros anos, e que vem outros. Ele não é o slam no Brasil, é isso, não. Ele é uma parte... E de 400 horas de material, sei lá, 350, a gente conseguiu contar 82 minutos. Slam, o poeta tem que ter 3 poesias de até 3 minutos e de sua autoria e sem acompanhamento musical. É ele aqui, a palavra, nada mais, certo? Tem a coisa da potência, por exemplo, da história da luz. Uma mulher negra que conquista o seu espaço através da sua própria palavra, falando, mostrando, contando a sua história. Um sarau, um sambinho, uma coxinha, mas entrar na casa dos meninos que sofreram abuso durante o dia não cabe nas suas linhas. O slam foi revolucionário no sentido de mudar mesmo, perspectiva de vida. Eu comecei a frequentar saraus e slams em 2012. Hoje é 2018 e eu participo de um filme que vai passar no cinema. Algo que eu jamais imaginei. Se quiser chegar, pode chegar, pode chegar. Num país onde a democracia está tanto em falta, slam é uma democracia possível e palpável, né? É resistência pura. Que vai procurar outro lugar. E começa amanhã a turnê do New Order no Brasil. Os britânicos se apresentam no Espaço das Américas, em São Paulo. Sexta vai ser a vez dos mineiros de Uberlândia e no domingo a viagem termina em Curitiba. Nós terminamos o programa com essa fusão de rock, pop e dance do New Order com Regret. Tchau e até amanhã.